O tema da mensagem de hoje é o que o meu Deus espera de mim. Você sabe o que você espera de Deus, sim ou não? Normalmente é algo que nós sabemos todos os dias. O que nós podemos esperar de Deus, sempre aguardamos, sempre falamos de milagre, de cura, de restauração. Mas a pergunta nesta noite é: o que o teu Deus, aquele a quem você serve, o que Ele espera de você? Mateus capítulo 26, versículo 40 diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: assim nem por uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E voltando outra vez, achou-os dormindo. Amém? Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, queremos nesta noite, Senhor, estar acordado para ouvir a Tua voz. Pois o Teu Espírito Santo, como fez naquele dia com os Teus discípulos, voltou ao lugar onde estava reservado, ao lugar onde eles poderiam estar vigiando contigo, mas o Senhor encontrou eles dormindo. E eu sei que nesta hora, Senhor, o nome do Todo-Poderoso vai se manifestar mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluias. Podemos observar nos dias de hoje, amado, que a nossa mente está voltada, condicionada em sempre esperar algo de Deus. Talvez se você perguntar o que você espera de Deus, com certeza alguém vai levantar a mão e dizer assim: eu espero uma cura. Pastor, eu espero uma libertação, uma prosperidade, uma restauração financeira, salvação para a minha família, etc. Cada um de nós estamos prontos a esperar algo da parte de Deus. Mas será que você já parou para pensar o que é que Deus espera de você? Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o que Deus espera de você? Primeiro, um coração que obedece. Amado, aparentemente parece algo fácil. Obedecer aquilo que lhe apraz, aquilo que te traz prazer, obedecer aquilo que realmente você diz assim: não, isso aqui eu concordo, é fácil obedecer. O duro é quando você obedece, mesmo não tendo vontade. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22 diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Sabe, meu irmão, quando nós não obedecemos, é porque você está querendo fazer o contrário. E quando você faz ao contrário, você comete o pecado de rebelião. Onde foi ministrado no culto das crianças, obrigado por ter vindo, sobre obediência. Amém? E quando nós falamos de obediência, nós estamos tratando de um assunto que toda a sociedade está envolvida. Antigamente era mais fácil as pessoas obedecerem, até porque havia-se uma cultura diferente. Na cultura dos dias de hoje, filho não obedece pai, não obedece professor, não obedece mestres, não obedece pastores, não obedece ninguém. E por isso que tem sacrificado tanto para conquistar ou alcançar alguma coisa na vida, mas não tem conseguido pela vossa desobediência, pela vossa rebelião. Amém? O mundo vê, amado, obedece às vezes de uma forma negativa. Na verdade,
está protegido, sabe, em obedecer, mas que muitas vezes não quer obedecer os seus pastores, os seus mestres. Olha o que diz Hebreus 13:7: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. A Bíblia diz assim que nós devemos obedecer àquele que é a autoridade sobre a nossa vida. É muito natural você chegar e ouvir uma criança revoltada chegando em casa dizendo: mãe, a minha professora é muito folgada. Ah, eu não gosto daquela diretora. E os pais, crentes, apoiam, dizendo: filho, se ela é folgada, responde a ela, você não é obrigado. Eu já te disse que você não tem que levar desaforo para casa. Aí a gente para e ouve: nossa, é crente dizendo isso? Como que eu sou pai cristão, obedeço a palavra de Deus, mas quando o assunto se trata do meu filho, e alguém que é autoridade sobre ele, a Bíblia diz que a autoridade é delegada por Deus, ninguém tem autoridade porque quer, mas Deus lhe confia a ter. Eu ensino para o meu filho dizendo: responda a ela, não obedece a ela, ela é autoridade lá na escola, mas quem manda em você sou eu. Futuramente, este mesmo que está ouvindo essas palavras vai ouvir você chorando, dizendo: meu filho, aonde errei por você estar preso, estar morto, estar grávido, estar nas drogas. É verdade. Autoridade delegada. Ah, pastor, é que você não sabe. Sabe aquele candidato lá que hoje foi eleito e é prefeito, e é vereador, e é deputado, e é governador, e é presidente, é um ladrão, e daí? É capaz que com ele nada aconteça com a justiça deste país, mas se você se rebeliar contra ele, você vai preso e pagará um alto preço. E Deus não faz questão disso. A Bíblia diz que nós devemos obedecer e ter um coração obediente, mesmo contra a nossa vontade. Tem pessoas que quando se convertem e vêm para a igreja, acham que pastor é saco de pancada, que pode falar o que quer e o pastor tem que ir atrás da ovelha que está perdida, porque está escrito que o pastor, o bom pastor, deixou as 99 no aprisco e foi atrás de uma só que estava perdida. Muitas pessoas não sabem interpretar isso. Quando eu vejo o texto do pai, do filho pródigo, que ele diz assim: pai, me dá a minha herança, porque eu sou a ovelha tua, de carne, de sangue, de pelo, e vou para o mundo. O pai disse: está aqui a tua herança, eu não quero que você vá, mas se você quiser ir, Deus te abençoe. Obedecer. O bom pastor, quando Jesus disse que vai atrás daquela ovelha perdida, é a ovelha que está perdida, não é a ovelha desobediente. O professor, quando ele tem um aluno que está perdido na matéria, ele às vezes, sabe, não faz a lição direito, não completa as suas tarefas, porque tem algum tipo de dificuldade, ele se desdobra para ajudar aquele aluno. Mas quando é aquele que mata a aula, que pula o muro da escola, que não quer saber, que desobedece, que enfrenta, que fala mal, ele faz questão que ele não venha, em hipótese alguma, para a escola. E assim é em todas as áreas da sociedade, inclusive na casa do Senhor. Sabe, meu irmão, só ouvir a palavra não é suficiente. A Bíblia diz que nós temos que obedecer. Romanos 2,13 diz o seguinte: pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a palavra, mas serão justificados os que praticam esta palavra. Muitas pessoas vêm à casa do Senhor, ouvem a palavra, não são justificados por isso. Justificados aqueles que praticam. Você ouve a lei, mas se você não pratica, você será julgado por ela. Amém? E a palavra de Deus nessa noite diz o seguinte: como é que eu posso te restituir nesta campanha se vós não sois obedientes? Eu sempre ensino, amado, que o crente, quando ele trabalha numa empresa, não importa se a empresa é de qualquer pessoa que comunga qualquer tipo de fé, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá ele tem que dar o seu melhor, ele tem que fazer o seu melhor serviço, ele tem que fazer por excelência, para que o Senhor possa honrar. Nós às vezes ouvimos pessoas falando assim: eu fiz tanto, sabe, eu emprestei, eu abençoei, eu ajudei, mas a hora que eu mais precisei, essa pessoa que eu esperava
que fizesse alguma coisa por mim e não fez. Ô amado, quem tem que fazer alguma coisa por você é o Senhor, e Ele não esquece de ti, em hipótese alguma. Às vezes nós precisamos fazer essa semelhança, sabe, entre o homem e os demônios, porque um acredita na palavra de Deus e chega até a estremecer. Esse é o diabo. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Amém? Nós precisamos entender o seguinte: crer não é sinal de obediência. Obedecer é ir além do esperado. Amém? Além do esperado. Segundo, um coração que serve. Primeira coisa que Deus requer de nós é um coração obediente. O segundo é um coração que serve. O maior exemplo disso é Jesus. Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Marcos 10,45 diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, meu irmão, Jesus disse assim: considere a outra pessoa superior a você. É difícil isso, né? Nossa, pastor, não, aí eu estou me rebaixando. Aí eu estou achando que aquela pessoa que aos meus olhos não é nada, ela é superior a mim. Então a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que me rebaixar. Olha o que diz Filipenses 2,3: não façais por contenda ou com vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso chama-se humildade. Eu tenho capacidade de ministrar melhor do que aquela pessoa, mas naquele dia eu estou sentado aí, eu sou pastor e tem um obreiro qualquer que se formou ontem, mas no momento que ele está ministrando a palavra, eu não tenho que olhar as condições físicas deles ou intelectual, eu tenho que considerar que ele é um instrumento, um vaso de Deus, e que Deus está usando a vida dele para falar comigo. Eu tenho que considerar que naquele momento, amado, eu não tenho que fazer contenda, eu não tenho que me vangloriar como está escrito no texto, mas eu tenho que ser humilde e considerar que o outro é superior a mim mesmo. E quando eu fizer isso, com certeza Deus me abençoará. Filipenses 2,4: não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E quem quiser ser o primeiro será servo de todos, diz Jesus. Marcos 10,44 diz: mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Levante a tua mão direita pela fé e diga: o Senhor me chamou para servir. Amém? Eu posso ouvir um aplauso ao Rei? Foi a vontade de Deus para a minha vida que eu tenha um coração de servo. Porque o dia que eu me colocar como servo, Deus me exaltará, meu. Precisamos aprender que o exemplo de Jesus, de sermos servos dos outros, sabe? Para que a vaidade não venha entrar no nosso coração. Terceiro, o que Deus requer de mim: um coração que o louva e o adora. Existem muitos crentes, muitas pessoas que vivem pedindo, sabe, que vivem tentando aprender como louvar a Deus, como fazer melhor. Talvez dar o seu melhor ao Senhor em questão de técnica. É bom, é. Eu preciso cantar com uma voz de qualidade, eu preciso educar a minha voz, eu preciso ter o timbre certo, eu preciso cantar na nota certa, mas antes de tudo isso, de toda a técnica, eu preciso ter um coração de adorador. Ah não, hoje eu estou rouco,
não me chame para cantar, porque eu não vou conseguir subir a nota mais alta que eu estou acostumado, e as pessoas vão ver a minha falha, então eu nem abro a boca hoje. Sabe, meu irmão, você não precisa abrir a boca para adorar o Senhor. E mesmo quando tu abrires, e o teu coração se humilhar diante dele, o teu louvor sobe diante do trono, e Deus te abençoará. Louvor e adoração é uma das armas mais poderosas que o cristão tem. A Bíblia fala de 2 homens, Paulo e Silas, na prisão, que ao invés de eles murmurarem porque foram presos, eles louvaram o Senhor. Atos 16, 25 diz assim: pela meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. Quando você começar a louvar, imagine você, aqueles 2 homens estavam machucados. Não pense que eles foram presos e quando chegou lá, o pessoal dos direitos humanos chegou junto com eles. Paulo e Silas não teve oportunidade, sabe, da corja dos direitos humanos chegar, porque direito humano é só para bandido, é só para quem faz coisa errada. O pai de família, quando vacila, vai para lá, eles descem o cacete, desculpa a expressão, desce o tapa, deixa machucado e ninguém faz nada. De repente a pessoa vacilou e errou, mas tem aqueles, amados, que a gente sabe que tem vacilado todos os dias. Paulo e Silas, o erro deles, segundo a ordem da época, era porque eles estavam louvando e adorando o Senhor. Estavam machucados, estavam feridos, estavam acorrentados, mas mesmo assim diz a palavra de Deus, meu irmão, que eles louvavam. Talvez a voz deles não era a melhor, sabe, não entoava as perfeitas notas de adoração, mas o seu coração adorava, e a Bíblia diz que quando eles louvavam Deus, rompeu todas as cadeias. Sabe, foi como um terremoto naquele local. Por quê? Porque o coração deles estava pronto para adorar, para louvar ao Senhor. Começou a cantar e assim aconteceu. Um outro homem também que tinha um coração de adorador, chamado rei Josafá. Em meio a uma guerra, ele não buscou recursos humanos, pelo contrário, ele começou a cantar e dar louvores a Deus, e Deus lhe concedeu a vitória. Segundo Crônicas 20, 22, diz o seguinte: ora, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e de um monte Seir, e tinham vindo contra Judá e foram destruídos. Preste atenção. Enquanto estavam todos armados, ele juntou um exército de adoradores e diz: olha, fisicamente, humanamente nós não temos condição de vencer, mas a palavra de Deus diz que o louvor, a adoração é uma verdadeira arma de guerra, e se é, eu vou usar. O dia que você começar a usar, meu irmão, e saber que Deus te chamou, e a vontade de Deus para a tua vida é que você tenha um coração obediente, é que você tenha um coração de servo, é que você tenha um coração de adorador, grandes coisas na tua vida vão acontecer. Comece a cantar, a adorar, a dar louvores a Deus, e você pode ter certeza que os teus inimigos cairão por terra. João 4,23 diz: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Quarto, o que Deus espera de mim? Que eu tenha um coração que ora e consagra. Os heróis da fé em Hebreus 11 eram pessoas de oração. E aqui talvez poderíamos ficar a noite inteira falando de heróis da fé, de homens e mulheres que tinham um coração de adorador, que orava, que consagrava, que jejuava. Temos tantas prioridades às vezes em nossas vidas, amado, mas o que nós menos temos é orar. Se o crente carregasse um termômetro ao lado do seu pescoço, onde ele não conseguiria tampar muitas vezes, e este termômetro marcasse para que todo mundo visse que ele vai subindo e está em alta temperatura quando ele tem comunhão em oração e consagração, eu tenho certeza que podia estar o calor danado, que ia ter muita gente de cachecol para cobrir. Eu posso cobrir o pastor, eu posso cobrir a minha esposa, eu posso cobrir os membros da minha igreja, mas se eu não tiver uma vida de oração, de consagração, eu não consigo cobrir diante de Deus.
Amém? Existe um sistema, não sei se vocês já ouviram falar, chamado milhas. Normalmente algumas empresas normalmente se adota mais um cartão de crédito. Quanto mais você gasta, quanto mais você tem poder de compra e de pagamento, tudo aquilo que você pagou no cartão de crédito transforma-se em milhas. Milhas essas, ou pontos, que você pode depois trocar por alguns produtos, mas que na maioria das vezes as pessoas trocam por passagens aéreas. Então, por exemplo, se você tem lá, juntou no seu cartão de crédito 5.000 milhas, você pega esses pontos ou essas milhas, depositam numa conta que você abre referente a milhas e pode chegar numa TAM, numa Avianca, na Azul, na Gol, qualquer uma outra e dizer assim: olha, eu tenho 5.000 milhas e com 5.000 milhas eu vou para onde? Ele vai dizer: com 5.000 milhas você pode viajar desde o Iapoque ao Chuí. Com 10.000 milhas você sai para a América do Sul. Com 20.000 milhas você vai para a Europa. E assim sucessivamente. Talvez você pense assim: pastor, o que eu ganho ou o que essas empresas ganham com isso? Ganham o poder da sua compra, da tua fidelidade, daquilo que você alcançou, aparentemente achando que era normal, e essa normalidade te trouxe alguns privilégios. Essas grandes empresas, amados, elas têm um contrato aonde uma parte do que você paga é acumulado, pode ser até centavos, mas ao longo talvez de um ano você comprando, isso se transforma em poder de compra. Ninguém dá nada para ninguém, mas é aquilo que você alcançou ao longo da tua fidelidade. Tem tanta gente que é fiel ao cartão de crédito, ao carnê das Casas Bahia. Acabou de pagar um, vai e tira outro móvel. Nem que ele dure um ano, mas você vai lá e compra e paga. Amém por isso. Mas às vezes nós não temos a mesma fidelidade em oração, em comunhão com Deus. Você tem tempo para assistir o jogo, tem tempo de ver a novela, tem tempo de ver o filme que saiu no cinema em 3D. Você tem tempo de fazer tantas coisas até ir na igreja, mas às vezes nós não temos tempo para orar. E orar é o que acumula pontos e milhas para quando você precisar, Deus te fará transladar de um lado para o outro, debaixo da vitória e da bênção. Por que tanta gente ora e as coisas acontecem? Tem milhas diante do Senhor, tem pontuação diante de Deus. Infelizmente tem crente que ora quando o pastor vem no domingo, chega na igreja, só pode vir no domingo, e o pastor diz assim: agora para o louvor, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração, vamos orar. Se ele não estiver indo a caminho do banheiro para tomar água no banheiro, ele até ora. Essa oração Deus recebe, claro, mas demora-se muito tempo para o termômetro subir para que você consiga chegar ao patamar que gostaria. Está entendendo? Por que tem pessoas que são tão abençoadas de maneira mais rápida? Porque tem mais comunhão, e quando nós temos comunhão, nós temos intimidade, e quando nós temos intimidade, nós podemos ouvir Jesus dizendo: pedi, dá-se-vos-á, tudo que pedi ao meu Pai, Ele vos dará. Amém? É diferente com o novo convertido. O novo convertido, ele está chegando agora, Deus trata com ele diferente. Ele não sabe orar ainda, ele não tem intimidade ainda, é como um bebê. Dependendo do que uma criança faz, dependendo do tamanho da criança, se fizer alguma arte, o máximo que ele vai ficar é de castigo, ou talvez o pai e a mãe dão um tapinha para ele poder aprender. Se é um bebê, meu irmão, ele pode chegar na sala, está todo mundo jantando, puxar a toalha, porque ele está começando a andar, e jogar tudo no chão, que ninguém vai deixar o bebê de castigo, ou vai bater, não é verdade? Porque ele está em fase de crescimento. O novo convertido, ele está em fase de crescimento, e tudo que ele fizer, Deus releva, Deus abençoa. Mas, meu irmão, eu estou falando para pessoas aqui, e na maioria, que não são novos convertidos, que já chegou o tempo que o seu coração precisa estar voltado para a oração, para a intimidade, para a consagração, para que a partir daí, Deus possa fazer alguma coisa. Amém? Às vezes nós temos dado tanta prioridade em tantas coisas e deixado a oração para trás. Provérbios 14:8 diz assim: a oração dos retos é o contentamento do Senhor. Jesus era um homem de muita oração, de muita consagração. Em Lucas 6:12 diz o seguinte: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar,
e passou a noite toda em oração a Deus. Mas ele estava ali, pediu para os seus discípulos, aquele que andava com ele, pediu para os discípulos ficarem ali por algum momento. Olha, enquanto eu vou ali na frente orar, fiquem aqui orando, jejuando, em prol da minha vida. Eu estou muito angustiado. Estava chegando a morte de Jesus, estava chegando o dia que Jesus seria entregue. E ele disse assim: olha, fique aqui orando, busque aqui, eu vou mais à frente orar. E quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. Sabe por quê, irmão? Para quem não tem comunhão com oração, orar é chato. Quem não tem intimidade, não tem assunto. Quando eu conheço uma pessoa há anos, é possível que eu fique o dia inteiro com essa pessoa e o dia inteiro a gente tem assuntos. Mas quando eu acabei de conhecer a pessoa, o máximo que eu vou dizer é: esfriou, né? Eu acho que vai chover, que tipo você torce? E a pessoa fala, responde, não tem intimidade. Quem não tem intimidade com Deus, começa a orar: Senhor, meu Deus e meu Pai, me abençoa em tudo que eu precisar e me perdoa todos os meus pecados, amém. Acabou a oração. Meu irmão, fique aí, 10 minutos orando, porque sabe, nós fizemos uma corrente de oração na igreja, e você, como é novo convertido, 10 minutos só já é o bastante. Aí ele vem, todo cheio de fé, mas quando ele dobra o joelho, ele fala essas palavras e depois acaba, ele começa a repetir, porque não tem assunto. Pastor, e como eu faço para mudar? Começa a colocar em prática hoje, porque amanhã você vai ficar 11 minutos, depois 12, 15, meia hora, 1 hora, 2 horas, e vai chegar uma hora que as pessoas vão tocar em você e falar: meu irmão, pode ir embora, já chegou minha hora de orar, você está aí há 2 horas orando, e você não repetiu uma só palavra, porque você tem intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Sabe, irmão, tem pais que deram duro a vida toda para criar e sustentar os seus filhos. E quando esse filho, esta filha, conhece o marido, a esposa, ele se encanta por este novo tempo da vida dele. Ou conhece os amigos ou as baladas, o pai e a mãe começam a ficar em segundo plano. Depois que casa, talvez vem na casa da mãe, ou no final do ano, que é Natal e Ano Novo, e no Dia das Mães, porque não tem tempo. Sabe o que é, mãe? Eu estou trabalhando muito, não tenho tempo, e quando eu tenho tempo eu tenho que levar a esposa no shopping, eu tenho que levar as crianças no parque, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Sabe, e quando chega na casa da mãe não tem assunto. Engraçado que a vida inteira a mãe é que sustentou, é que cuidou, é que zelou, e já não tem mais essa intimidade. Assim é muitos de nós com Deus. Estamos tão preocupados em tantas outras coisas. Talvez em você ser abençoado, em pagar o teu carro, em comprar um carro novo, em mudar de casa, mudar de emprego, pedir aumento, casar, namorar, que não tem tempo de falar com o Pai. Colossenses 4:2 diz o seguinte: perseverai em oração, velando nela com ação de graça, vigiai no falar, andai em sabedoria com os que estão de fora, pois a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Preste atenção, irmão. Tem gente que é tão cavalo em falar com o outro porque ele se acha que tem razão, sendo que a Bíblia diz o seguinte: Paulo fala: olha, você precisa ter a sua palavra temperada com sal. A comida pode ter todos os temperos, mas se ela não tiver uma pitada de sal, não aparece o sabor. Só que se você colocar sal demais, por melhor que seja essa comida, vai estragar. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ninguém tem a ver, amado, e não está preocupado com seus problemas. Se você acordou hoje com o pé esquerdo, nós precisamos entender que quando nós erramos, estamos sujeitos a isso. É chegar nessa pessoa e falar: me perdoe, eu fui duro, sabe, agitei demais a água e acabei destemperando aqui a conversa, me perdoe, seja humilde e Deus te abençoará. O que falta hoje, amado, é isso. O que falta hoje é crente que se acha crente, que vai para o céu, se acha no direito de humilhar as pessoas porque não são cristãos.
Ah, aquele ali é macumbeiro, aquele ali é budista, aquele ali é não sei o quê. E você é o quê? Você é alguém que está sendo preparado e se vigiar e completar a palavra de Deus como deve ser feito, tem direito à vida eterna. Senão você vai para o mesmo beco que eles. Amém? Não se ache porque levantou a mão, aceitou Jesus, mas anda fora da palavra de Deus. Oh, querido, que salvação! Jesus disse: você quer ir para o céu? Seja igual a mim. Eu olho para o meu irmão e digo assim: aquele ali é torto, aquele ali é mais torto ainda, aquele já nem é torto, ele já está na curva do vento. Quem é que pode falar de mim? Você mesmo. Você quer ir para o mesmo lugar que eles vão? Ou você quer ser a diferença? Às vezes nós temos mania de olhar para os outros e olhar os defeitos dos outros e nos colocar como, sabe, uma posição melhor. Mateus 16, 19 diz o seguinte: dar-te-ei o reino dos céus. O que ligares, pois na terra, será ligado nos céus. Mas o que desligares na terra, será desligado no céu. Então, meu irmão, aquilo que sai da tua boca, cuidado, porque pode ser uma aliança para a bênção ou para a derrota. Amém? Quinto, o que Deus quer que eu faça, Deus quer de mim um coração que ama a igreja e a liderança. O amor verdadeiro, amado, ele não é mostrado por palavras, mas sim pelas atitudes. Talvez a maneira que você trata a outra pessoa, o teu líder, que você trata o teu pastor, a tua igreja, que você trata o seu pai, a sua mãe, o teu chefe, o teu professor, o teu amigo, a maneira que você se comporta fala muito mais do que palavras. Você pode chegar para o teu filho, ou você, filho, chegar para os teus pais todo dia e dizer: mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Vai dormir, dá aquele beijinho dócil e diz assim: ó, não consigo ir dormir sem dizer papai te amo, mamãe te amo. Porque a mamãe, o papai está presenteando, está sendo amado. Eu quero ver a atitude de amor quando houver um confronto, quando houver um não, quando houver, sabe, aquela situação que diz assim: olha, eu não quero isso, não faça aquilo. Você, se não fizer a lição de casa, vai repetir de ano. O chefe disser assim: olha, se você não vier fazer hora extra, eu vou te mandar embora. É esta hora, é com a atitude que nós mostramos se amamos ou se não amamos. Sabe, irmão, tem gente que ama Deus, mas não é fiel à casa do Senhor. Tem gente que se converte, mas não converte o curso. Diz: não, eu me converti, parei de fumar, parei de beber, parei de ir para balada, parei de fazer coisas erradas, mas eu não consigo, não senti ainda de ser dizimista na casa do Senhor. Não convertido totalmente. Olha, eu até ajudo nos projetos da igreja, mas não conta comigo mês a mês com isso, porque eu tenho tantas coisas para fazer. Fidelidade. Ó, a mulher que quer o marido que paga todas as contas, mas dia sim, dia não, ele dorme fora de casa. Ele paga as contas. Não está bom? Não. Quando eu me converto realmente para ser a diferença. Os meus pais me criaram. A nossa casa, amado, nós somos em 8 filhos. Minha mãe está aqui, minha irmã está aqui, minhas 2 irmãs estão aqui hoje. E não me deixa mentir, foi uma vida muito difícil que nós tivemos. Viemos da Bahia, eu tinha por volta de 4 anos de idade, 8 filhos, o pai e a mãe. 8 não, 6, porque a Laíde já morava aqui em São Paulo e meu irmão que faleceu também já. Mas tinha 6 barrigudinhos. Mas meu pai desempregado e minha mãe que não trabalhava, era doméstica de casa, era do lar. Morava numa casa onde já tinha mais uns trocentos. Eu lembro que meu irmão não tinha onde dormir, dormia debaixo da mesa. Eu dormi muito tempo, minha mãe juntava 2 cadeiras, colocava um colchão e eu dormia ali. Não passou muito tempo, sabe? Meu pai conseguiu, coitado, alugar uma casa, 2 cômodos, fomos todo mundo para lá. Quando estava começando
meningite. Meningite nessa época morria. Todos que entraram no Hospital São Bernardo com meningite na época saíram de lá morto e nós achávamos que meu pai ia morrer. E quem não morria ficava com algum defeito físico. Só ele e duas pessoas que saíram daquela época, daquela epidemia do Hospital São Bernardo vivo. Ele vivo, intacto, e o outro que viveu, mas ficou paraplégico. Sabe, meu irmão, quando todos começavam a trabalhar, davam dinheiro na mão da minha mãe. Minha mãe é que separava para minhas irmãs. Esse aqui é o dinheiro da passagem, esse aqui é o dinheiro que você vai passar um mês. Eu acredito que muitas pessoas aqui já passaram por isso. E não era feio. E quando começava a trabalhar, a família começava a crescer, a prosperidade naturalmente vinha. Só que nós somos de uma geração em que nós obedecíamos, e obedecer, amado, tinha que obedecer, porque senão o sacrifício era ruim. Não tinha esse negócio, só dar uma palmada no filho, hoje dá processo. Naquela época eu não apanhava de palmada, eu apanhava de palmatória. E nunca fui na delegacia processar minha mãe, não tinha muitos processos nas costas. Já apanhei de palmatória, já apanhei de fio de ferro, já tomei uma latada na cabeça, oh, glória. Boa coisa não era também, não é verdade? Hoje nós somos de uma geração que acreditamos que bater fica revoltado. A maioria dos filhos que hoje são revoltados e drogados são porque nunca tomou um tapa que deveria tomar. Amém? A Bíblia diz aos pais: não afaste a vara dos vossos filhos. E aí vem os endemoniados, os psicólogos que diz: não bate. Como aquela família de psicólogo que a perturbada, endemoniada, arrumou um namorado e matou o pai e a mãe. Cadê a psicologia? Sabe, irmão? Se a Bíblia não tiver razão, ninguém mais tem. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser fiéis, nós precisamos amar. Hoje nós estamos falando de igreja, mas estamos falando de família também. E começamos a crescer. Minha mãe é que ordenava, é que coordenava o que cada um ia receber, e ninguém ficou revoltado por isso. A família começou a crescer, sabe? A família começou a ter posses. Saindo do lugar ruim, fomos para um lugar melhor, que foi melhorando, até que Deus abençoou. Na igreja é a mesma coisa. A cadeira que você senta hoje, sabe, o ar-condicionado que hoje você tem, a qualidade de som que você tem, projetor que você tem, são de pessoas fiéis e dizimistas, que eram filhos que cresceram e que hoje contribuem. Sabe, irmão? E quanto mais assim nós fizermos, mais a obra de Deus vai crescer, mais a qualidade, sabe, da bênção de Deus irá sobre a tua vida. E é isso que Deus quer. Alguém que ama a igreja, porque a igreja é a tua casa. A igreja é o lugar onde Deus está tratando contigo. Lucas 17:11 diz assim: indo Jesus a Jerusalém, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais paravam de longe e levantaram uma voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aconteceu que enquanto iam ficaram limpos. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça. Perguntou-lhe, pois, Jesus: não foram limpos 10? E 9, onde estão? Quando se achou quem voltasse para dar a glória de Deus, senão esse estrangeiro, e disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Sabe, irmão, às vezes a gente vira contra alguém por alguma coisa que você ouviu ou não gostou, ou algo que você viu e não te agradou. Tem gente que se revolta com Deus porque pediu que o seu filho não morresse daquela enfermidade e infelizmente ele veio a óbito. E a pessoa diz assim: Senhor, eu servi tanto tempo na tua casa, e talvez o meu maior bem, o meu maior tesouro era a vida do meu filho. Eu te pedi tanto, eu orei, eu jejuei, e o Senhor deixou ele morrer. Por conta disso, Senhor, eu vou embora, vou me revoltar, não quero mais saber de te servir. Engraçado que as pessoas têm o costume de dizer o seguinte: eu servi a Deus tanto tempo, como se Deus nunca tivesse nos abençoado em nada. Não é verdade?
Na verdade, é o Senhor quem nos serve de bênção, de conquista, de misericórdia. A morte vai vir para todo mundo. E se chegou mais cedo para um ente querido na minha família, não importa. Se eu orei e Deus não quis curar, Ele tem algum motivo para isso. Eu não posso tentar me rebeliar contra a casa do Senhor. Sabe, eram 10 leprosos. Todos foram curados. Apenas um volta. Jesus disse: ué, mas cadê os 9? Aquele que estava lá, amado, reconheceu o que Deus tem feito. Se o Senhor não fizer nada por mim e por você, mas só pelo fato de Ele ter nos dado o direito da vida eterna, já está de bom tamanho. Valeu todo o sacrifício, sabe? Infelizmente, é a realidade da igreja de hoje. A igreja de hoje é semelhante à mulher sunamita, sabe? Onde tem um coração bondoso como o profeta. Deveria ser, mas por muitas vezes não é. Segundo Reis 4,13 diz: pois Eliseu havia dito a Geazi, disse: eis que tu nos tem tratado com todo desvio, e que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu faça por ti, ao rei? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçará um filho. Sabe, meu irmão, quando nós somos fiéis, não só a Deus, mas às pessoas que estão ao nosso lado, aos nossos líderes, quando nós somos fiéis ao nosso chefe, quando nós somos fiéis aos nossos professores, aquelas pessoas que têm uma autoridade, sabe, sobre nós, mesmo que você não concorde com algumas coisas, mas ela é autoridade sobre a tua vida, Deus vai te honrar como honrou a mulher sunamita. Pelo fato dela ser uma mulher bondosa, caridosa, o profeta disse assim: pergunte a ela o que ela quer, o que ela precisa. Geazi, que era amigo do profeta, que era servo do profeta, disse: olha, eu não vou nem perguntar, mas é uma mulher que não tem filho. E uma mulher que não tinha filho naquela época, mas era uma mulher honrosa, não era vista com bons olhos. Sabe, meu irmão? E ele disse: ela gostaria de ter um filho. O profeta disse: diga a ela que daqui a um ano ela vai estar com uma criança no colo. Deus sabe o que você quer. Deus sabe os seus projetos e os seus sonhos. Mas Deus quer que você tenha um coração transformado. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Naquele dia, talvez será discutido o seu caso, dizendo: olha, teve carros, teve casa, teve dinheiro, teve toda sorte de bênção, mas não teve direito à salvação, porque queria servir a Deus apenas pela bênção. Sabe, meu irmão? Reflita no que o Senhor está te dizendo hoje. Deus tem esperado mais de você. E você tem um coração, sabe, cada vez melhor. E aí Deus vai abençoá-lo com toda sorte de bênção. Nós estamos numa campanha de restituição, onde estamos falando de restituição. Mas o que Deus mais quer que você faça, mais quer que você realmente viva, é um momento de restauração. Sabe? É aquele momento que você quer a sua vida restaurada, curada, restituída. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ter um coração transformado, mudado. Seja humilde, reconheça, não tenha medo de ser humilhado. Sabe por quê, meu irmão? Porque os humilhados serão exaltados, e Deus vai te abençoar com toda a sorte de bênção. Fique de pé.